Meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Você ouvinte que está nesse momento ouvindo esta mensagem, que Deus possa estar abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu ministério, os teus parentes, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nesse horário das 0 horas, né, e 15 minutos, na data 8/5 de 2024, um horário maravilhoso para nós estarmos assim examinando as escrituras, né? É um momento que não tem tanta zoada de carro, né? De vizinhos, de parentes, né? Para nos atrapalhar examinar as escrituras, pois a palavra do Senhor ela denota de que nós precisamos examinar as escrituras para que nós possamos se alimentar, se fortificar e ser despertado através da palavra, né? Precisamos desse alimento espiritual todos os dias na nossa vida, não importa se pela manhã, pela tarde ou pela noite, mas que você possa praticar essa leitura, mas essa leitura examinando o que você está lendo, para que você possa absorver e depois compartilhar com o próximo. E a nossa leitura nessa noite, ela se encontra em Mateus capítulo 21, no seu versículo 22. Eu falei 22, mas eu quero assim estar lendo do 18 até o 22 para que todos possam entender o significado, né? Você entender o que fala no versículo 22, né? Mas então vamos assim, você que tem uma Bíblia, abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 21, no seu versículo 18, mas vamos estar assim falando sobre o 22, mas eu quero estar assim lendo do 18 para que você possa ter um entendimento, né, do que se trata esta palavra, que diz assim no versículo 18: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Quem teve fome? Essa fome aqui foi da parte de Jesus. Aí fala o versículo 19: E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Aí entra o 22 agora. E tudo, olha o que a palavra está falando, e tudo o que pedires na oração, crendo, o recebereis. Que palavra maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo o que pedires na oração, crendo, o recebereis. É necessário, irmãos, a gente crer. É necessário a gente manifestar a nossa fé. E essa palavra ela nos desperta a questão que muitos nos dias de hoje não têm dado muita ligança, que é a ligança, a importância da oração. Não adianta você só crer que Deus pode fazer, se você não clamar a Ele. Quantas pessoas crerem, mas não se esforça de chamar a atenção de Deus através de uma oração. Quando um filho sente fome, o que é que eles fazem? Eles vão até o pai e falam: Pai, eu estou com fome. Pai, eu quero pão. E ali o pai se atenta àquela petição do seu filho e assim o passa a querer resolver, né, a situação do seu filho.
dando ali o de comer, de alimentar ao seu filho, para que ele possa assim matar aquela fome. Da mesma forma é Deus na nossa vida. Ele quer ver eu e você clamando a Ele, pedindo a Ele, né, para que nós possamos assim ter um diálogo com o nosso Pai. Tudo que Deus quer é que nós venhamos clamar a Ele. E assim, desse clamar, venhamos ter assim um vínculo com Ele de intimidade, de diálogo. E assim nós nos aproximar mais dele, entendendo de que só Ele pode resolver as nossas situações, só Ele pode entrar com providência em nossas dificuldades. Então, o poder da oração faz nos aproximar de Deus. Então, a oração tem um poder eficaz na vida daqueles que acreditam em Deus, que acreditam de que Ele é o nosso solucionador, de que Ele é o nosso provedor. E o diabo, nos dias atuais, ele tem tentado de várias formas nos calar a nossa boca para que nós não venhamos clamar, porque esse clamar não vai ser só uma questão de petição para nossas vidas, ou só de glorificação a Deus pelas coisas que Ele tem feito nas nossas vidas, mas também nós vamos entender que esse diálogo vai vir uma intercessão da nossa parte pela vida dos nossos familiares, pela vida das pessoas que nem mesmo nós conhecem, né? Vamos pedir a Deus que proteja, livre essas pessoas do mal. Então o diabo ele não quer que você venha clamar, ele não quer que você venha pedir, porque você agora já crê, né? Então se você crê, você vai partir para a ação de orar, clamar, chamar a atenção de Deus com sua atitude. E o diabo ele não quer isso. E precisamos entender de que existe um poder através da oração, né? Precisamos entender isso. E neste texto sagrado, nós vamos aprender sobre o poder imensurável da oração. A oração, ela move, né? Ela tem um mover. E precisamos colocar isso dentro do nosso coração e dentro do nosso subconsciente. A oração move poderosa mão de Deus em nosso favor. A Bíblia é verdadeiramente manual de oração. A Bíblia revela o homem pedindo e Deus atendendo. O homem buscando e Deus sendo encontrado. O homem clamando e Deus respondendo. O homem pedindo socorro, né? E Deus socorrendo. Glória a Deus. O poder limitado da oração, né? A oração possui um poder ilimitado. Jesus mesmo disse: "E tudo que pedires em oração", né? Ele não disse: "E alguma coisa que pedires em oração, crendo, o receberei". Jesus disse o quê? E tudo, né? E tudo. Podemos apresentar a Ele todas as nossas necessidades e não apenas algumas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Em Marcos capítulo 11, no seu versículo 24, Jesus já garante a certeza da resposta, dizendo: "Por isso vos digo que tudo o que pedires orando, crede que eu recebereis e tê-lo-eis". Devemos crer que já recebemos no momento que pedimos. Em João 14:13 também fala, né? Que diz assim: "O Senhor Jesus Cristo disse: E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho". Aleluia. Em 1 João, né, capítulo 3, versículo 22, fala assim, João escreve dizendo: "E qualquer coisa que lhe pedimos dele, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista". Louvado seja o nome do Senhor. Mas a oração ela também tem um poder, o poder de curar, de libertar, de restaurar. A oração é o remédio para vencer a ansiedade que tem aí cada dia mais se alastrado na atualidade de hoje. A ansiedade tem se tornado
um grave problema no século. A ansiedade faz as pessoas roerem as unhas e ficarem extremamente, né, apreensivas, né? Em Mateus capítulo 6, versículo 25, 34, Jesus já havia previsto que a ansiedade seria grande inquietação das pessoas no curso desta vida. Porém, a oração é o grande remédio para vencer a ansiedade. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, Paulo nos aconselha dizendo: não estejais inquieto por coisas alguma, ante as vossas petições seja em tudo conhecida diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda a palavra ainda diz aqui em 1 Pedro, capítulo 5, né? No seu versículo 7, o apóstolo Pedro escreve, dizendo: lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Em Salmos, 38, versículo 9, o salmista disse: Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. Glória a Deus. Então, irmãos, precisamos acreditar no Senhor, precisamos buscar nele o fortalecimento a qual nós tanto precisamos. Mas através da oração podemos vencer todas as situações, ansiedade, dificuldade que nós temos enfrentado, problema conjugal, enfermidade. Deus, Ele quer ouvir da nossa boca todas essas situações. E a oração, ela tem o seu poder e precisamos manifestar essa virtude, esse poder nos dias atuais, onde Satanás tem assim colocado tantas situações, empecilho, até mesmo ansiedades, pessoas que querem alcançar tantas coisas e se deixam levar pela ansiedade, querendo obter tantas coisas, querendo resolver tantas coisas e acabam se desfocando de orar e acaba se desfocando de clamar a Deus, né? Mas a oração, ela tem sua eficácia e você precisa exercitar, executar essa virtude no teu dia a dia. Você pode ver dentro da palavra homens e mulheres que acreditaram, em Deus, que clamaram ali e puderam ver o resultado através da oração. Podemos dar exemplo de Ana, que não tinha o seu filho, que era a madre dela era fechada, e ali ela clamou, ela acreditou, e Deus assim abriu a sua madre, o concedeu assim ela ter um filho, e foi esse filho que foi ali Samuel, um homem de Deus, usado por Deus, louvado seja o nome do Senhor, a qual ungiu ali a Davi. Mas falando em outras pessoas também dentro da palavra que clamaram, que buscaram a presença de Deus no seu momento de angústia, como o rei Josafá, louvado seja o nome do Senhor, Moisés, Abraão, Josué, pessoas que clamaram e verdadeiramente viram o resultado na sua vida, e outros personagens dentro da Bíblia, a qual nós podemos tirar o testemunho, um exemplo desses testemunhos, de que verdadeiramente vale a pena a gente se sacrificar, em clamar, em acreditar nesse Deus, a qual hoje, nos dias atuais, Satanás tem tentado lubridiariamente de muitas pessoas para que não venham orar, para que não venham buscar a presença de Deus, para que não venham clamar a Deus. Então, resumindo, chegando a uma conclusão, clame a Ele, não importe se está indo tudo bem na tua vida, agradeça a Ele por mais um dia de vida, por Ele ter dado força, dado ânimo, agradeça, clame a Ele, glorifique a Ele, exalte Ele através da oração, mas também lembrando a você que nos momentos de dificuldade, Deus Ele também está te ouvindo e quer ver a sua petição, quer ver a sua atitude de fé, de clamar, de buscar a Ele nesses momentos. Então,
clame a Ele, porque o poder da oração tem a sua eficácia e precisamos executar isso. Eu sou prova, né? Eu sou prova disso, né? Tudo que eu tenho conquistado na minha vida, né? Fortalecimento espiritual a cada dia, né? O que eu tenho obtido de vitória, tudo é através da oração, vinculado com a fé. Então eu posso dizer para vocês que vocês podem vencer, você que está passando por um momento de situação dificultoso, né? Você que não está passando por nenhum momento de situação agora, mas já passou e sabe de que Deus pode te ajudar. Eu quero impulsionar você a continuar fazendo isso. Continue buscando a presença de Deus, porque enquanto nós estivermos nessa terra, nós devemos clamar a Ele, né? Porque sabemos que os dias são dificultosos, né? Cada dia mais nós temos visto a violências, a desobediência a Deus, cada dia mais se alargando sobre essa terra. E se nós não se aproximar dele, infelizmente nós somos sucumbidos a essas coisas deste mundo a qual Satanás tem a nos oferecer, né? Como um prazer momentâneo, facilidade, mas tudo isso nós sabemos que são felicidades momentâneas e a sua recompensa para essas pessoas que aceitam isso, dentro da palavra eu falo para vocês, é o fogo eterno. E precisamos entender isso, de que Deus, Ele tem o melhor para nossas vidas, mas não é momentâneo, mas sim eterno, e precisamos guardar isso dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Talvez a sua opinião seja diferente da minha, mas eu respeito, mas essa é a minha opinião. E precisamos aceitar a vontade de Deus na nossa vida, onde para muitos é doloroso, é espinhoso, mas sempre obteremos assim vitória se aceitarmos a vontade dele. E a vontade dele é que nós venhamos orar, é que nós venhamos clamar, mas também venhamos assim acreditar. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida. Essa foi uma palavra assim de estudo, né? Mas também de chamar a tua atenção com os exemplos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, exerça essa virtude, comece a orar, comece a clamar e comece a acreditar. E que Deus venha abençoar a tua vida, a tua família, a tua casa e que te dê força para continuar seguindo em frente. Em nome de Jesus. Fique na paz, fique com Deus.